Ih, já tô usando a coisa nova do Periscope. Vamos ver se eu consigo. Ah, consegui. Boa noite, galera. Muito boa noite. Agora deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, ó. O que que eu fiz aqui, cara? Vocês estão me vendo aí, gente? Que eu não sei o que que eu fiz aqui, gente. Que agora tá tudo diferente esse negócio desse Periscope, né? Não tá tudo diferente? Peraí que agora eu não sei o que que eu fiz aqui não, gente. Eu tô escrevendo aqui, ó. Gente, eu não sei onde que eu tô, o que que tá acontecendo aqui. Eu não sei agora como é que inverte a tela pra eu aparecer. Porque agora não mudou tudo. Ah, ok. Cara, mudou tudo, né? Mudou uma opção de coisa no Periscope, né? É, que tá podendo escrever na tela. Tava vendo aqui agora, maneiro, né? Que coisa boa. É, gente, eu não consegui. Alô, saber! Como é que tá? Dá um beijo grande, meu amigo querido. Fernando, faltou luz onde, Fernando? Aí em Campo Grande, que saudade de você, meu amigo do coração. Ô, gente, olha só, eu hoje passei um dia meio heavy metal, porque Vitor Hugo ficou doente. Hoje é o dia de fazer imposto de renda que eu sempre deixo pro último dia. Esse ano eu não deixei, não. Deixei pra. Quer dizer, deixei pro último, mas pelo menos na madrugada do último. Acabei de fazer agora com o contador. E aí, cara, não consegui entrar antes pra fazer o meu periscope. Viemos fazer o periscope da madrugada. Que bom que você entrou só pra me ver aqui. Tudo bem? Que coisa boa! Uma delícia ficar aqui com vocês. E eu não ia conseguir dormir sem fazer o meu periscope, né? Porque é uma coisa assim, cara, é um negócio assim meio que cannabis, sabe? É um negócio meio que cannabis, porque é um vício impressionante. Cara, dá até delirium tremens, assim, ó. E aí, na hora de dormir, você não posso! É isso. Então, gente, a história é a seguinte. O outro quer dormir? Oh, meu Deus do céu. É meu marido dizendo que quer dormir. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, queridos do meu coração. Olha aqui. Vocês viram qual é o tema hoje do meu scope, né? É a questão de uma pessoa que está... Beijo em todos vocês. É uma pessoa que está... Hoje é meu aniversário, primeiro periscópio com 24 anos, um rumo ao MPA. Isso, lindo, lindo, lindo. Meus parabéns, seu aniversário. Deus abençoe você, te dê muitos, muitos anos de vida, gente. Tá bom? Tu que dê muitos anos de vida, muitos anos de vida. Bem, queridos, olhem só. Meu amor, mas eu interrompo porque eu tenho que falar com as pessoas. Isso aqui é uma rede social, né? Então, eu tenho que falar com as pessoas que estão aqui, que querem ouvir, que querem um alô. As pessoas gostam de ser acarinhadas, não é? Então, tem que ser acarinhadas. É por aí. Mas vamos lá, queridos. Olhem só, eu sou promotora do Rio de Janeiro, tá bom? Vamos lá. Olhem só, queridos. A história é a seguinte. Eu coloquei para vocês que crime pratica a pessoa que, sabendo estar contaminada pelo vírus da AIDS, realiza um ato capaz de transmitir a doença a outra pessoa qualquer, a contaminá-la, certo? E esse outro ato qualquer, o ato sexual, por exemplo. Então, por que crime responde essa pessoa? Tá certo? Queridos, deixe-me falar para vocês. Quando acontece, logo no início, quando surgiu a questão do vírus da AIDS, tá errado isso aí, hein? Vamos lá. Quando surgiu a questão do vírus da AIDS, eu lembro, eu era adolescente, eu preciso que vocês ouçam isso para vocês entenderem por que as coisas eram assim naquela época. Eu era adolescente e eu lembro que quando surgiu o vírus da AIDS, foi uma coisa que pegou assim todo mundo de muito, sabe, de muita surpresa. A AIDS não é algo que vocês hoje, sobre o qual vocês hoje têm uma visão que nós tínhamos na minha época. O que acontece? Na época, a AIDS veio como o seguinte, a doença que mata. E matava mesmo. E matava muito. E matava de uma forma assim, absurdamente rápida. Porque não havia os medicamentos que hoje nós temos, não é? Para combater a doença. É equivocado quem colocou, por exemplo, aí, que a AIDS antigamente era tido como doença que matava. Não, ela mata. Até hoje a AIDS mata.
E talvez, assim, o incremento de casos de AIDS nos últimos anos se dê porque as pessoas esqueceram isso. A AIDS mata. Ela não matava, ela mata. Só que a diferença é que hoje nós temos muito mais. Olha só o outro aqui colocando um testemunho de que perdeu uma prima com AIDS há algum tempo, né, meu amor? Há 4 anos. Uma lástima, meu amor. Mas então, as pessoas esqueceram que a AIDS mata. AIDS mata. AIDS mata. Só que o que a diferença daquela época para hoje é que hoje a AIDS mata muito menos do que matava, porque hoje a sobrevida é muito maior por conta dos medicamentos que estão disponíveis para que a doença não se manifeste de forma tão brutal quanto antigamente. Alguém colocou aí, ela hoje mata aos poucos, não é? Antigamente não, antigamente era assim. Então, deixe-me falar. Por isso que quando surgiu a AIDS e quando se sabia, como se sabia que a AIDS matava e matava rápido, a doutrina, alguns na doutrina, entendiam que quando se mantinha relação sexual com alguém para transmitir o vírus HIV, que esse alguém que se soubesse contaminado, mantivesse relações sexuais com o fim de transmitir, que ele deveria responder por um crime de homicídio. Alguns falavam até na época de um homicídio pós-consumado, ou uma tentativa de homicídio, óbvio, se a pessoa não tivesse morrido, uma tentativa de homicídio. Muito bem. Só que em 2010, o Supremo Tribunal Federal analisou essa questão e de uma pessoa que, contaminada pelo vírus, mantinha relações sexuais com essa finalidade de transmitir. E o Supremo, então, disse assim, não se pode, como quis o Ministério Público naquele processo respectivo, imputar a prática de um homicídio tentado, porque o Ministério Público havia denunciado pela prática de homicídio tentado com dolo eventual de matar, certo? Só que a pessoa, naquele caso, não estava nem contaminada. Então, o Supremo entendeu, não se pode entender, nessa hipótese, pela existência de tentativa de homicídio. Por quê? Porque existe um tipo penal específico para descrever essa situação. Que tipo penal específico é este? O do artigo 131 do Código Penal, meu amigo Kleber Barros, querido do meu coração. Então, o Supremo entendeu que se devesse ali vislumbrar o crime do artigo 131, que é praticar qualquer ato capaz de transmitir moléstia grave com a finalidade de transmitir moléstia grave. Alguém colocou aí 130, parágrafo 1º. Está errado, porque 130, parágrafo 1º, meu amor, fala de doença venérea. E a AIDS não é doença venérea. Agora, prestem atenção. E se a pessoa transmitir, ou melhor, praticar o ato capaz de transmitir, com esse dolo de transmitir, e efetivamente transmitir a doença? Porque, veja, para ver o crime do artigo 130 do Código Penal, 131 do Código Penal, o agente pratica o ato com a finalidade de transmitir. Mas ele não precisa transmitir a doença grave para que nós tenhamos o crime do 131. E se ele transmitir, tá? Se ele transmitir a AIDS, o que você vai ter é ou uma lesão corporal gravíssima, ou uma tentativa de homicídio, ou mesmo um homicídio, a depender da hipótese que se aperfeiçoe naquele caso concreto. Porque é isso que acontece com a análise do artigo 131 do Código Penal. No 131 do Código Penal, o agente realiza o ato com a finalidade de transmitir. Pessoal do Direito Ensinado, um beijo grande para vocês. Então, vamos lá. No 131,
o agente realiza o ato com o intuito de transmitir a doença grave. Se ele não transmitir nada, ele responde pelo 131. Se ele transmitir a doença e causar lesão leve, ele responde pelo 131, por uma questão até de pena. Se ele transmitir lesão grave, ou melhor, se ele provocar lesão grave, gravíssima ou a morte, ele deve responder por crime de lesão corporal de natureza grave, ou lesão corporal gravíssima, ou lesão corporal seguida de morte, ou homicídio, se você conseguir demonstrar naquele caso concreto que ele tinha o dolo, só vai poder responder por homicídio, se você conseguir demonstrar que ele tinha o dolo de matar a pessoa, direto ou eventual. Tá certo, queridos? Então, é assim que se analisa. E alguém me perguntou aí sobre a questão da diferença entre o 130 e o 131, não é, meu amor? Não teve alguém aí que perguntou... Não, quem não se sabe contaminado, a conduta é atípica. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Se eu não sei que eu estou contaminada por uma doença, eu não posso ser responsabilizada penalmente pelo crime de perigo, pelo fato de praticar um ato capaz de transmitir essa doença. Porque eu estou olha só, presta atenção, eu estaria em erro de tipo. Eu estaria realizando o tipo objetivamente, mas sem o dolo. Eu estou em erro de tipo. Eu erro sobre esse elemento constitutivo do tipo legal de crime. Como também pode acontecer da pessoa se achar contaminada e manter para transmitir, só que ela não está contaminada coisíssima nenhuma. Isso seria a hipótese de quê? Crime impossível. Como eu gosto de dizer, impossible crime. Tá certo? Porque se você não está contaminado, você vai transmitir o quê se você não está contaminado? Entendeu, meu amor? Então, vamos lá. Agora alguém perguntou aí, qual é a situação de uma pessoa, que perguntou assim, qual é a situação, a diferença entre o centro, que erro de tipo é esse? Claro que é erro de tipo, meu bem. A pessoa, se está contaminada e mantém a relação sexual com outra, ela não está respondendo por crime nenhum. Ela não tem dolo de transmitir doença nenhuma, porque ela não está contaminada. Tá certo? Ela estaria realizando a elementar só sem conhecimento. Ela estaria errando sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime. Tá certo? Isso não pode ser erro acidental, porque se é erro sobre elemento do tipo constitutivo, se é erro sobre elemento do tipo de crime, é erro essencial, é erro de tipo. Tá certo? Tá bom, queridos? Agora, se ela pensa que ela está contaminada e não está contaminada, se ela pensa que está contaminada e não está contaminada e mantém relação sexual querendo transmitir algo que ela nunca teve porque ela não está contaminada, isso é crime impossível. Lembrar que o erro de tipo, o crime impossível é o erro de tipo às avessas, ao inverso. É o revés do erro de tipo. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, preste atenção para o que eu quero falar. A história é a seguinte. Vamos embora. A diferença entre o 130 e o 131. No 130, o 130 é crime de forma vinculada, porque só é através de relação sexual. E no 130 tem que ser com relação a ato capaz de transmitir doença venérea. Venérea. Ok? Já no 131 é a prática de qualquer ato capaz de transmitir uma doença grave. Então, no 130, se fala de doença venérea, que só haveria se você praticasse um ato capaz de transmiti-la através de relações sexuais ou outros atos de libidinagem. No 131, o que se tem é a prática de qualquer ato para transmitir moléstia grave. Tá ok? Por quaisquer vias
tá certo? Inclusive as sexuais, no 131. Porque o 131, meu amor, ele diz qualquer doença, qualquer ato apto a transmitir a doença grave. Então, dentre eles também a prática sexual, tá certo? Lá no 130 tem que ser através da prática de ato sexual e tem que ser, ou seja, perigo de transmissão de doença venérea. AIDS não é doença venérea, não é catalogada como doença venérea. Tá certo? Então não poderia ser no 131. O Supremo não errou, não. O Supremo falou certo. Aliás, não poderia ser no 130, porque aquilo ali não é doença venérea, certo? Ali é doença grave do 131. Se for por ato sexual, não cairá no 130, não. Não, meu amor. Porque olha só, no 130 tem que ser através de ato sexual e tem que ser doença venérea. No 131, pode ser qualquer ato, através de qualquer ato, para transmitir doença grave. Tá ok, meu amor? Então, essa é a diferença, tá? Então, lá no 130, ato sexual, doença venérea. No 131, qualquer ato, doença grave. Tá bom? Se transar com uma pessoa e passar para ela, isso é crime? Se você faz isso com o dolo de transmitir, claro que é crime, meu amor. Tá certo? E também, HIV não é doença venérea. AIDS não é doença venérea. Tá bom, meu amor? Então, vamos lá. Queridos, quem classifica o que são doenças venéreas são as autoridades sanitárias. Tá certo, meu amor? Tá joia? Então, vejam isso. Esses são crimes que vocês pouco veem, vocês pouco estudam. É o Ministério da Saúde. Então, vocês pouco veem, vocês pouco estudam, mas que vocês deveriam estudar. E outra coisa, tá? Veja aqui. Olha só, gente, quem classifica o que são doenças venéreas é o Ministério da Saúde, tá ok? Não é o operador do direito, tá joia? Mas vamos lá. Agora, amores do coração. Outra coisa que vocês têm que ver. No 130, é possível... O STF tipificou o HIV no 131? Sim, se não houve o contágio da doença, se não houve a contaminação da vítima e o agente com ela manteve o ato para transmitir. Mas vamos lá. Outra coisa que vocês têm que ver. No 130, no caput do 130, nós temos que só praticar o ato de libidinagem capaz de transmitir a doença venérea, certo? O agente sabendo o portador dessa doença, ou devendo se saber portador dessa doença, mesmo que ele não tenha intenção de transmitir, é crime do caput do 130, ok? Tá certo? Agora, se tiver doença venérea e praticar com a finalidade de transmitir, é o 130 parágrafo, é o 130 no parágrafo, tá? Já o 131 só existe quando o agente atua com a finalidade de transmitir. Tá bom, queridos? Então, essa era a nossa dica de hoje, certo? Em todos eles, no 131, olha aqui, ó, tanto no 131 quanto no 130, o agente tem que estar contaminado. Senão, ele não pode ser o sujeito ativo desse crime. Porque o sujeito ativo desse crime é alguém que está contaminado com a doença, tá certo? E realiza o ato com o outro, isso no 131, com a finalidade de transmitir a doença. No 130, ele está contaminado com a doença e expõe o outro a perigo com ou sem a finalidade de transmitir a doença com essa outra pessoa praticando atos sexuais. Isso no 130. No 131, ele sempre tem que ter a finalidade de transmitir. Tá certo, queridos? Então, amores, prestem atenção para isso, porque alguém também perguntou aí, eu não consigo deixar, porque eu fico lendo. Outro dia uma amiga minha falou assim, Cláudia, como é que você consegue ler e responder? Nem sempre eu consigo ler todas as perguntas, mas aqui eu consigo pegar aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não importa se a pessoa está... Vamos para o 131? Vamos para o 130
no parágrafo, quando a pessoa tem a finalidade de transmitir a doença, a DST, e no 131, quando a pessoa tem a finalidade de transmitir a doença grave. Não é preciso, no 130, que transmita a doença sexualmente transmissível, a doença venérea, para que esteja consumado o crime. Como também não é preciso que transmita a doença grave no 131 para que esteja consumado o crime do 131. Por quê? Porque esses tipos falam em praticar o ato com a finalidade de transmitir a doença. Não é tentativa, tipo, o crime está consumado. Não é preciso que transmita. E foi isso que o STF falou. Se a pessoa, estando contaminada pelo vírus da AIDS, pratica ato sexual com alguém, ou qualquer ato, com a finalidade de transmitir o vírus da AIDS para essa pessoa, o crime dela é o 131. Se ela não transmitir, o crime dela é o 131, porque basta que ela tenha a intenção de transmitir. Tá ok? Então, gente, oh, meu Pai eterno. Então, gente, olha só. Nesse caso, vocês leiam aí. É um HC, salvo o melhor juízo, é o 98.712, posso estar maluquinha, mas eu acho que é isso, que é do ano de 2010, do STF. E depois o STJ foi na mesma linha. Tá bom, meu amor? Tá bom? Então, não esqueçam isso. Vocês vão colocando um monte de treco. Depois, foi isso, 98.712? Depois veio isso, mas eu tenho quase certeza que se for, é o 98.712, mas que é do ano de 2010, tá ok? E depois o STJ foi na mesma linha. Tá joia, meu amor? Então, não infectou, mas houve, mesmo que não tenha infectado, tendo havido a intenção de infectar, existe esse tipo penal específico do 131, que foi o tipo penal reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Depende. Se transmitir é mero exaurimento, bem, se transmitir causando lesão leve, é exaurimento. Mas você vai responder pelo 131 também. Só que se causar lesão grave, gravíssima, seguida de morte, o que vai responder pelo crime mais grave, lesão grave, gravíssima, seguida de morte, ou mesmo um homicídio, se você conseguir comprovar o dolo eventual de matar. Tá bom, minha pretinha do coração? Então, queridos, um beijo enorme. Sim, vai depender do caso concreto, a questão da capitulação da lesão. É isso aí. Ô, Eduardo Moca, quanto tempo que eu não te via, meu coração. Que coisa boa. Oh, meu Deus. Oh, queridos. Então, um beijo no coração de vocês. Vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Vou fazer o seguinte, hein? Amanhã eu vou colocar na minha página do Insta uma explicação que eu tenho, de um PDF que eu tenho, que daqui a pouco a gente vai... Porque era um livro que eu vou transformar no PDF para colocar aí. E vou colocar essa página explicadinha com relação às consequências da transmissão na hipótese do 130 e do 131. Valeu? As duas paginazinhas do livro lá no meu Instagram, que é o Cláudia Barros Portal F3. Tá joia, queridos? Então, um beijo no coração de vocês. Aí, ó, tô animada. Faltando menos de 48 horas para eu embarcar para fazer meu curso sobre crime organizado lá em Roma. Vou fazer uma porção de periscópios lá de Roma para vocês. Se Deus quiser. Tá bom, queridos? Um beijo, um beijo. Ah, o meu Snapchat. O meu Snap é CláudiaMPRJ. Tá joia? É isso aí. Isso. Então, que chiqueza, né, garota? Para tudo. Tô bem animada para ir. Um beijo, queridos. Que Deus abençoe, ilumine e guarde vocês. Tchau, tchau, tchau.